Oi, pessoal. Hoje nós iniciamos um novo ciclo de 20 lições após a revisão 3. E essa lição de hoje, a 121, já começa retomando o tema do perdão. Mas antes de nós entrarmos, né, nesse tema central a partir da lição de hoje, vamos prestar atenção nas lições iniciais dos outros dois ciclos que nós passamos. Lá na lição 61, aquele ciclo de 20 lições que nós passamos da 61 até a 80, é, ele inicia aquele ciclo falando: Eu sou a luz do mundo, com essa afirmação, né, com essa lição: Eu sou a luz do mundo. E lá é dito: essa é a declaração da verdade sobre ti mesmo. Você não se vê assim, mas é necessário que você aceite que isso é assim, para que você possa cumprir a sua função como a luz do mundo, né? O perdão é a minha função como a luz do mundo. Ó, presta atenção nessa sequência de lições, porque isso faz toda a diferença. Primeiro vem a afirmação: eu sou a luz do mundo. Depois, o perdão é a minha função como a luz do mundo. O que é importante reconhecer a partir disso? Para perdoar, eu preciso primeiro considerar a verdade. A verdade é: eu sou a luz do mundo. Eu sou a realidade que não pode ser ameaçada. Se eu sou a realidade que é imutável, logo eu não posso ser o João. Eu não posso ser esse corpo, porque esses corpos, essas imagens passam. A verdade não passa. Então eu sou a luz, eu sou aquilo que não passa. É sempre claro. Então, primeiro eu afirmo a verdade, primeiro eu considero a verdade e a mantenho na consciência. O perdão é uma consequência disso, né? Essas foram as lições que abriram o ciclo de lições lá na lição 61, que foi logo após a lição de revisão, as lições de revisão da revisão 1, né? E depois, quando nós entramos no outro ciclo de 20 lições, que é ali na lição 91, que é um ciclo de lições que vem logo em seguida da revisão 2, né? A lição 91 afirma: milagres são vistos na luz. Ó, mudanças de percepção são vistos quando nós consideramos a luz. Mais uma vez o assunto luz, luz do mundo. A verdade, a imutabilidade. Então, as mudanças, os milagres, o retirar o significado, o perceber verdadeiramente as ilusões, vem quando nós consideramos a luz. Milagres são vistos na luz. Essa é a primeira lição de afirmação naquele ciclo. A, em seguida, a que vem logo em seguida dessa é: milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Se eu não me engano, em uma dessas lições, ele pede para que a gente faça algumas afirmações que tenham correlação com Deus. Eu não sou pequeno, mas forte, né? Eu não sou fraco, mas todo-poderoso. Eu não sou a dúvida, mas a certeza. Por quê? Certeza, fortaleza, é, poder, tudo isso remete a algo que é imutável, remete a Deus, são características que são inerentes a ser como Deus. Então, ó, para que eu compreenda os milagres, eu preciso posicionar o meu foco na luz. Mais uma vez, preciso considerar a verdade. Ó, para que eu possa compreender o milagre, o perdão, primeiro eu tenho que considerar a verdade da existência. Nada real pode ser ameaçado. Eu preciso manter isso em mente para que o milagre seja visto como natural, o perdão seja visto como natural. E agora presta atenção na lição de hoje, que é a lição de abertura de mais um ciclo de 20 lições. Presta atenção nisso. O perdão também tem que ser aprendido por ti, já que o pecado, a ideia de separação é algo que nós aprendemos, a mente ensinou para si própria, né? Eu sou um eu individual, eu sofro, eu passo por isso, eu passei por aquilo, eu experimento essas oscilações, como o pecado, essa percepção de separação foi aprendida pela mente, essa mente que escolheu pensar se existindo dessa forma, ela também vai escolher o perdão agora. Então, o perdão também tem que ser aprendido por ti. Já que eu aprendi a acreditar que eu sou um corpo que passa por um monte de coisas,
Agora eu tenho que aprender como é que eu perdoo a ideia de ser esse corpo. Então, o perdão é uma decisão que também tem que ser aprendido por ti, mas com um professor diferente de ti. Conseguem perceber a semelhança? Ó, para perdoar, eu preciso escolher um outro professor. Aqui está sendo trazida essa simbologia. Professor, uma outra forma de ensinar a mim mesmo. Não é alguém que está lá, um mestre espiritual, alguém ascensionado, Deus, Espírito Santo, Jesus, que me ensina aqui. Porque se nós interpretarmos esse professor como se alguém fora de nós estivesse ensinando um eu, já tem eu e tem o outro lá. E o que que isso está dizendo? O que que isso afirma? Que tem separação. Mas tudo que a metafísica de um curso de milagres não está dizendo, está dizendo não é que não existe a separação. Então, quando ele traz essa analogia que o perdão tem que ser aprendido com um professor diferente de ti, é importantíssimo usar a lógica e não interpretar como se tivesse uma entidade ajudando alguém, porque se tivesse, teria separação. Tem a entidade, essa coisa que é maior e que ensina, ensinando um eu separado. E ele não está nos ensinando a ver-nos diferentes do Espírito Santo ou diferentes de Deus. Ele está nos convidando a aceitar que nós somos a imagem e semelhança de Deus, portanto, somos a mesma coisa. Então, não tem senso de separação, não tem desigualdade. Alguém que é melhor, alguém que é pior, alguém que ensina, alguém que está aprendendo. Então, essa analogia de professor, o que que é? É a nossa própria decisão. Nós escolhemos a verdade como consequência, uma mentalidade correta que libera as ilusões vai passar a surgir. É isso que eu acabei de explicar e relembrando, né, essas lições iniciais de cada ciclo que nós já fizemos anteriormente, que nós já passamos anteriormente. Então, ó, o perdão também tem que ser aprendido por ti, mas com um professor está em maiúsculo, diferente de ti, um sistema de pensamento que não é o que você está acostumado a chamar de eu. Esse professor, aquele que representa o outro ser em ti. Então, olha aqui a semelhança de cada abertura de ciclo de lição, de 20 lições. Para perdoar, eu preciso considerar a verdade. Então, nós estamos em um treinamento de quê nessas lições? Em um treinamento de manter a verdade da realidade de forma consciente, sem soltar. Pensa assim, você está aí sentado na sua cadeira, ouvindo, né, ou assistindo esse vídeo, e aí você fica pensando assim, eu sou professor, né, sou, sei lá, sou professor em escola, ou eu sou profissional da área X, ou eu sou cantor. Você fica visualizando que você é isso, porque você faz isso, pode fazer isso na sua rotina. Agora que nós estamos sendo convidados a partir dessa lição eu me mantenho consciente do que eu sou antes do mundo, o que eu sou em realidade, em totalidade. Ó, eu preciso considerar o ser que eu sou. Não é isso que nós somos convidados já nas outras lições? Eu sou a luz do mundo. A partir disso, o perdão é minha função como a luz do mundo. Milagres são vistos na luz, né? Eu não sou um corpo. O que sou eu? Eu sou a luz. Milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Eu não sou fraco, mas sou todo-poderoso. Ou seja, ó, eu sou a verdade. A partir da verdade, eu vou compreender o que é força. Olha mais uma vez como estamos sendo convidados a colocar a verdade na frente para que o perdão seja natural. Então, isso é o professor, é a nossa própria decisão de manter a verdade da existência na consciência, na nossa atenção. Significa que você não perde de vista isso. Então, nós estamos em um treinamento de não perder de vista qual é a verdade da consciência. Quando eu falo vista, é da nossa lembrança. Porque quando a gente fala vista, né, a gente não está se referindo aos olhos do corpo. É a isso que direciona a atenção para lá e para cá, né? Agora, quando você está assistindo esse vídeo, você pode direcionar sua atenção para um bolo de chocolate que você quer comer. Ó, então você está visualizando o bolo, você está pensando sobre ele. O ver para a metafísica de um curso em milagres é esse focalizar.
naquilo que você pensa, porque aquilo que você focaliza vai ser a realidade como você interpreta que ela tem que ser. Nós estamos sendo convidados a manter apenas a verdade da existência na nossa atenção. Significa que nós passamos o tempo mantendo a atenção nisso. Isso vai fazer a verdade sendo colocada como a coisa mais importante, vai fazer com que nós aprendamos a observar as ilusões de maneira coerente, sã, né? Não dando significado para nada que faça parte do tempo. Esse é o perdão. Então, ó, o perdão é aprendido por ti com um professor diferente de ti, aquele que representa o outro ser em ti. Quando eu descanso no ser, no imutável, o perdão se torna a minha mentalidade. Significa que eu sou essa mentalidade que não se identifica com nada no tempo. Através dele, então, através dessa lembrança que nós escolhemos de forma consciente, eu sou a luz do mundo, milagres são vistos na luz. Através da decisão de manter a verdade consciente, aprendes a perdoar o ser que pensas que fizeste e a deixá-lo desaparecer. Sabe aquelas vozes na cabeça que você está lá tomando banho assim, ó, e você fica remoendo uma situação que você passou com uma pessoa? Ah, tal pessoa falou assim, tal pessoa me expôs, tal pessoa me atacou, essa pessoa ela estava querendo diminuir a minha imagem na frente do meu trabalho, das outras pessoas, da minha família. Essa pessoa ela estava me julgando. Sabe quando você está no banheiro ali e você fica remoendo aquelas vozezinhas na cabeça? Então, aquelas vozes são vozes de crenças, ó. Um eu foi atacado, um eu está se sentindo vítima, eu sou algo que foi rejeitável, que alguém está tornando indigno. Aquela vozinha são vozes de crença. Então, o que vai fazer com que você observe essa voz e você manda ela para longe? Você não se identifica com ela. A decisão de permanecer consciente de qual é a verdade da existência. A decisão de manter a atenção consciente na verdade. Então, através dessa atenção, aprendes a perdoar o ser que pensas que fizeste e a deixá-lo desaparecer. Nós vamos assistir às vozes das crenças, vendo-as como ilusões realmente, quando nós mantivermos a nossa atenção consciente e constante na verdade. Assim, com essa atenção consciente, devolves a tua mente unificada àquele que é o teu ser e que jamais pode pecar. Percebem, ó? Essa é a simplicidade do perdão. E essa lição, ela se inicia falando de como é um sistema de pensamento que não mantém a verdade consciente. Se nós não estamos mantendo a nossa atenção consciente e constante na verdadeira existência, na verdade da realidade, a mente funciona assim com base nesses parágrafos que ele coloca aqui no início dessa lição, né? A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá a ronda. São esses momentos que a gente está ali se confundindo com as vozes na cabeça e com aquelas historinhas, ai meu Deus, se acontecer isso, e se essa pessoa é isso, nananana, e fica aquela falação. Por que que parece que tem uma ligação, né? Eu sou essas vozes. Nós só nos ligamos a isso por não decidirmos manter a verdade da existência na consciência. Percebe, ó? A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo que vê, medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz.
O que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode contemplar, senão a prova de que todos os seus pecados são reais? Então, por que que a gente fica nesses estados basais de ameaça? Eu estou sempre em dúvida, como é que eu converso com alguém? Ai, será que eu desagrado? Será que eu vou desagradar? Eu tenho medo disso, tenho medo de dizer não, tenho medo de mudar de ambiente, de mudar de trabalho, de, sei lá, soltar hábitos, né? Que eu vejo que são ruins para esse corpo. Por que que parece que essa mentalidade ela tem medo da mudança? Por causa dessa única coisa simples, por não manter a verdade na consciência. Nós estamos num percurso, em um treinamento, de apenas aprender a manter a verdade na consciência. E eu não estou dizendo que nós vamos usar a verdade para defender um eu de algumas coisas no mundo. Não. Manter a verdade na consciência vai retirar a percepção de existir sendo um eu separado. Não significa que nós não vamos receber convites, não significa que não virão pensamentos de dúvida ou pensamentos de raiva, de fraqueza, de pequenez, de falta de posicionamento, essa impotência, esse vitimismo que nós aprendemos a ver como normal, como normais no mundo. Não significa que essas coisas não vão vir, elas vão vir. A diferença é que, ao manter a verdade de forma consciente, nós vamos aprender a lidar com esses pensamentos de uma forma coerente, de uma maneira sã. Essa é a percepção corrigida. Esse é o perdão, né? Então, quando vem aquela vozinha na cabeça, quando você está se preocupando, né? Você está tomando banho e vem uma historinha de uma coisa que você começa a remoer. Você vai lidar com rapidez com aquela historinha. Ao invés de unir o ser àquilo, você vai reconhecer a história, tem um pensamento aqui, e tem uma sensação de medo, e tem uma preocupação de que e se isso aconteça. Você reconhece a falação, mas imediatamente você separa. Mas o ser que Deus criou, que é a luz, que é o imutável, se Deus é imutável, ele poderia fazer uma coisa que experimenta isso? E aí, usando essa lógica, esse questionamento, nós separamos a ilusão do ser, o ser que permanece sendo uma coisa só. Ao fazer isso, nós podemos ver a ilusão como sem significado, ou seja, não ver a ilusão. O que significa não ver a ilusão? É não ver a existência naquilo que está sendo percebido. Não importa se é uma falação, não importa se é uma emoção, um sentimento de aprisionamento, de tristeza, de depressão, não importa se é um corpo. Nós vamos apenas descansar, né? Descansando no ser, aceitando que isso que é o ser, que é imutável, porque nós escolhemos conscientemente manter a nossa atenção nisso. Ao fazer isso, você assiste às falações das crenças como ilusões. Essa é a simplicidade do perdão. E o que essa lição, a 121, que aqui nós estamos falando sobre a lição 121, e o que essa lição 121 fala que vai surgir como resultado se nós mantivermos a nossa atenção consciente e constante na verdade da existência. Felicidade. Esse é o contentamento que a mente, a mentalidade passa a experimentar e que não vai mais passar. Pela decisão de manter a verdade de forma consciente, você simplesmente não se confunde com as crenças, que é o que antes produzia a percepção do sofrimento, da infelicidade, né? Por manter a verdade na consciência, você não se confunde com as crenças. Portanto, você não confunde o existir com o sofrimento, com aquilo que sofre. Como eu falei, não é que você não vai ter a noção de um eu experimentando dúvida ou pensamentos de ameaça, ou sentimentos de rejeição. Essas coisas podem continuar surgindo porque são condicionamentos, mas a atenção sendo mantida na verdade da existência vai assistir isso e retirar a noção de existir disso. Portanto, não vai formar mais uma noção de um eu. Então, o que é a simplicidade do perdão que traz essa felicidade? Nada mais é do que se retirar a noção de um eu de qualquer coisa que está sendo percebida. Realizar isso só vai trazer contentamento. Essa é a única função que nós temos a cumprir como a luz do mundo. Essa é a única forma de passar no mundo, passar pelo mundo, observando essa experiência temporária,
experimentando uma paz que não passa. É isso. Espero que tenha ficado claro e prestem atenção nessa sequência, né, de lições iniciais, como elas consideram o tempo todo que nós coloquemos a verdade na frente, para que o perdão, o milagre, a percepção corrigida sejam realmente uma experiência natural. É isso.